Morte. É uma palavra que carrega um peso tão profundo que muitas vezes paralisa as conversas. É a sombra silenciosa que paira por trás de cada batida do coração, a realidade inevitável que toda alma viva um dia enfrentará. Mas e se a nossa compreensão desta fronteira final for profundamente falha? E se aqueles momentos finais da vida não fossem apenas uma descida à escuridão, mas a abertura de uma porta para algo muito maior? Imagine isto. À medida que seu corpo físico começa a falhar, à medida que a força se esvai de seus membros e cada respiração se torna uma luta, algo notável acontece. O mundo físico que antes parecia tão real, tão inabalável, começa a desaparecer, e um tipo diferente de consciência começa a despertar. É como se o véu entre o visível e o invisível começasse a se levantar, revelando vislumbres de uma realidade que sempre esteve fora de alcance. Esta não é apenas uma ideia poética. É um conceito profundamente enraizado na Bíblia, um texto que guia a humanidade através de seus maiores medos e questões mais profundas há milênios. Considere os momentos finais de Jesus na cruz. No Evangelho de Lucas, encontramos estas palavras poderosas: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Naquele momento, em meio a uma agonia física inimaginável, Jesus falou não com medo, mas com uma confiança calma e deliberada. Ele não via a morte como o fim, mas como uma passagem, um retorno à presença de seu Pai. É um momento de clareza suprema, um poderoso lembrete de que o fim da vida física não é um colapso no nada, mas um passo consciente e deliberado em direção ao eterno. E essa ideia não se limita a textos antigos. Inúmeras pessoas que enfrentaram a beira da morte descrevem experiências semelhantes, momentos de profunda clareza, onde o peso deste mundo desaparece e elas sentem uma conexão com algo muito maior do que elas mesmas. É como se, nesses últimos suspiros, as fronteiras entre tempo e eternidade, carne e espírito, começassem a se dissolver. E se esses últimos momentos não fossem uma descida lenta e assustadora ao esquecimento, mas um profundo despertar, uma percepção repentina de que o fim de nossas vidas físicas é apenas o começo de uma jornada muito maior? À medida que o último suspiro se aproxima, algo notável parece acontecer. É como se a mente, despojada de todas as distrações, atingisse um estado de consciência intensificada. O ruído do mundo desaparece, o peso do corpo físico se dissipa e um senso de realidade mais profundo e profundo emerge. Considere os momentos finais de Jesus, conforme descritos nos Evangelhos. Pendurado na cruz, com o corpo partido e a vida se esvaindo, ele falou com uma clareza que ecoa através dos tempos: está consumado, João 19, 30. Estas não foram as palavras de um homem derrotado, mas uma declaração de propósito cumprido, uma declaração de realização que ressoou além das fronteiras do tempo. Este não é apenas um sentimento religioso, é uma profunda compreensão da natureza da alma. Naquele momento final, Jesus escolheu falar, declarar vitória, afirmar que seu sofrimento tinha significado. É um vislumbre da profunda clareza que pode emergir quando o físico se esvai e o espiritual assume o controle. E essa ideia não se encontra apenas nas Escrituras. Muitos que tiveram experiências de quase morte descrevem momentos semelhantes, uma consciência repentina e avassaladora do verdadeiro propósito de suas vidas, uma clareza que corta a névoa das preocupações diárias e revela os fios mais profundos da existência. Eles falam sobre ver suas vidas inteiras passando diante de seus olhos, não como uma série de momentos desconexos, mas como uma história coerente e significativa. E se, nesses últimos segundos, também recebêssemos esse presente de clareza? E se a aproximação da morte não fosse um capítulo final, mas o início de uma consciência mais profunda, um retorno à essência pura e sem filtros de quem realmente somos? À medida que o corpo físico enfraquece, a linha entre este mundo e o próximo torna-se quase translúcida, permitindo vislumbres de uma realidade muito mais vívida, muito mais intensa do que qualquer coisa que já conhecemos. É como se o espírito, liberto das limitações da carne, começasse a buscar algo eterno, algo divino. Considere o momento poderoso registrado no livro de Atos, quando Estevão, o primeiro mártir cristão, enfrentou seus momentos finais. Cercado por uma multidão determinada a destruí-lo, ele olhou para cima e viu algo que ninguém mais ao seu redor conseguia perceber. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus. Vejam, disse ele, vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Atos 7, 55-56. Pense nisso.
Enquanto pedras despedaçavam seu corpo, o espírito de Estevão rompeu a barreira deste mundo e tocou o divino. Em seus últimos suspiros, ele não viu apenas seus algozes, ele viu a glória de Deus. Foi um momento de profunda consciência espiritual, um vislumbre do eterno que desafia a lógica deste mundo físico. Essa ideia de um fino véu separando o físico do espiritual não é apenas uma metáfora reconfortante, é um conceito profundamente entrelaçado na essência da experiência humana. Muitos que enfrentaram a morte falam de momentos semelhantes, uma sensação repentina e avassaladora de paz, uma sensação de ser atraído para uma luz brilhante e abrangente, uma sensação de ser totalmente conhecido, totalmente amado, totalmente vivo. E se, nesses últimos suspiros, também recebêssemos este momento de clareza divina? E se o desaparecimento do mundo físico não fosse o fim, mas o momento em que nossa verdadeira natureza eterna fosse finalmente revelada? Nesses momentos finais, quando o corpo físico se liberta, algo extraordinário parece acontecer. É como se a alma, não mais presa à carne e ao osso, começasse a despertar para uma realidade que transcende as limitações deste mundo. Esta não é apenas uma ideia poética, é uma profunda verdade espiritual ecoada por toda a Escritura. O apóstolo Paulo capturou esse momento com impressionante clareza em sua carta aos Coríntios. Escutem, eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51-52. Esta passagem não é apenas um pensamento reconfortante, é uma declaração radical de que o fim da vida física não é um declínio lento e triste na escuridão, mas uma transformação repentina e explosiva. É um momento em que as barreiras do tempo e do espaço se dissolvem, e a alma adentra a presença plena e sem filtros de Deus. Pense nisso, uma transformação tão profunda que destrói todas as limitações que já conhecemos. O corpo físico, com todas as suas fragilidades e medos, é deixado para trás, e o que emerge é algo eterno, algo incorruptível, algo gloriosamente vivo. Mas não se trata apenas de escapar da morte. Trata-se de nos tornarmos algo muito maior, muito mais completo do que jamais imaginamos. Trata-se de adentrar a plenitude do nosso potencial divino, livrar-nos do peso deste mundo e acender a luz da presença eterna de Deus. Imagine esse momento. A última batida do coração, o último suspiro, o instante em que o véu é puxado para trás e você vê a realidade como ela realmente é, sem os filtros das distrações e distorções desta vida. É um momento de clareza pura e ininterrupta, um momento em que cada dúvida, cada medo, cada sombra deste mundo é consumida pela luz resplandecente da verdade divina. E essa transformação não é apenas uma promessa para um futuro distante e incerto. É uma realidade que começa agora, nas pequenas escolhas cotidianas de viver com fé, de amar sem medo, de abraçar o eterno mesmo enquanto caminhamos por este mundo temporário. E se, nesses momentos finais, não simplesmente desaparecermos, mas irrompermos, nossos espíritos explodindo na plena presença de Deus, como uma estrela em supernova, livrando-se do peso deste mundo para revelar nosso verdadeiro e incontido brilho? À medida que o último suspiro escapa de nossos lábios e o pulsar da vida se esvai, algo profundo acontece, uma revisão de vida, um olhar sem filtros e sem hesitação para a soma de nossos dias. Este não é apenas um momento de reflexão silenciosa. É uma revelação completa, uma eliminação de toda ilusão, toda máscara, todo falso conforto ao qual nos apegamos. A Bíblia aponta para esse momento com uma clareza impressionante. Em 2 Coríntios 5, 10, Paulo escreve: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal praticado por meio do corpo. É um lembrete claro de que nossas vidas não são uma coleção de momentos aleatórios e desconexos, mas uma história coerente, uma narrativa que um dia será plenamente conhecida e exposta. Imagine isso. Em um único instante, sem fôlego, você vê sua vida não como esperava que fosse, não como fingia que fosse, mas como ela realmente é. As máscaras caem. As desculpas evaporam. Você sente todo o peso de cada decisão, cada palavra, cada momento em que deixou o medo impedi-lo, cada oportunidade de amor e compaixão que deixou escapar. Mas aqui está a reviravolta notável. Este momento de revelação não se trata apenas de condenação. Trata-se de despertar. Trata-se de ser conhecido completamente, visto plenamente, compreendido profundamente, não apenas como uma lista de erros, mas como uma criação amada de Deus.
Trata-se de se ver através dos olhos da eternidade, compreendendo o impacto de cada escolha, cada ato de bondade, cada momento silencioso de fé. No Evangelho de Mateus, Jesus captura essa ideia com uma precisão impressionante. Mas eu vos digo que, no dia do juízo, cada um dará conta de toda a palavra vã que tiver proferido. Mateus 12, 36. Isto não é apenas um aviso, é um chamado para viver com propósito, falar com intenção, agir com coragem e compaixão, sabendo que cada momento importa. E se esta revisão de vida não for um momento de vergonha, mas um momento de despertar? Uma chance de ver o verdadeiro impacto das nossas vidas, de compreender o peso eterno de cada decisão, cada sacrifício, cada ato de amor? E se, nesse momento, não formos meramente julgados, mas compreendidos, acolhidos numa realidade muito maior do que jamais imaginamos? À medida que o último suspiro deixa o corpo e o véu entre a vida e a eternidade se rasga, algo extraordinário é prometido, uma ressurreição, uma transformação completa e total que vai muito além da mera sobrevivência. Não se trata apenas de existir em um estado fantasmagórico e etéreo, mas de adentrar uma existência nova e glorificada, mais real, mais viva e mais intensa do que qualquer coisa que já conhecemos. O apóstolo Paulo captura essa promessa de tirar o fôlego em 1 Coríntios 15, 54,55. A morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Isso não é apenas um floreio poético, é uma declaração radical de que a morte, aquela antiga inimiga da humanidade, foi completamente derrotada. É uma provocação, um grito desafiador ao abismo, uma proclamação de que o poder da morte foi destruído para sempre. Pense nisso. O medo que assombra a humanidade há milênios, o pavor da sepultura, o terror do desconhecido, foi superado. Não apenas adiada, não apenas suavizada, mas obliterada. Para aqueles que depositam sua confiança em Cristo, a morte não é um ponto final, mas uma porta, um limiar, uma passagem para uma vida tão plena, tão intensa, que faz com que nossa existência atual pareça uma sombra pálida em comparação. E esta não é apenas uma promessa de consciência contínua, é uma promessa de transformação total. Em Filipenses 3, 20, 21, Paulo escreve: mas a nossa cidadania está nos céus, de onde aguardamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que, pelo poder que o capacita a sujeitar todas as coisas ao seu domínio, transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Imagine isso, um corpo como o de Cristo. Uma forma que está além da dor, além da decadência, além da própria morte. Um corpo que brilha com todo o esplendor da vida divina. Não é apenas uma continuação do que somos, mas uma atualização radical e total, uma transformação em algo eterno, incorruptível, inquebrável. E essa transformação não é apenas uma esperança distante. É uma realidade que começa agora, nos pequenos e tranquilos momentos de fé e coragem, nas escolhas que fazemos para viver com propósito, amar sem medo, caminhar na luz da eternidade, mesmo enquanto navegamos pelas sombras deste mundo. E se, nesses momentos finais, não apenas falecermos, mas irrompermos, nossos espíritos explodindo na plena presença de Deus, como uma estrela em supernova, desfazendo-se de sua casca terrestre para revelar seu brilho verdadeiro e incontido? O anseio de nos reunirmos com aqueles que amamos é uma das forças mais poderosas do coração humano. É uma esperança que transcende o tempo, a cultura e até mesmo a fé, o desejo profundo e silencioso de ver os rostos daqueles que perdemos, de abraçá-los, de compartilhar seu riso mais uma vez. A Bíblia não apenas sugere essa possibilidade, ela promete com ousadia. Em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, Paulo escreve: porque o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Esta passagem não se trata de flutuar em um reino distante e desconectado, mas de uma união tão profunda que remodela nossa própria compreensão de amor e conexão. É uma promessa de que os laços de família, amizade e profunda afeição humana não são apagados pela morte, mas aperfeiçoados, restaurados e tornados eternos. Mas este reencontro não se trata apenas de proximidade. Trata-se de plenitude, de conhecer e ser conhecido em um nível que dificilmente podemos compreender nesta vida. Trata-se das barreiras que antes existiam entre nós, tempo, espaço,
mal entendidos, sendo quebradas para sempre. O escritor de Hebreus captura isso lindamente em Hebreus 12, 1, onde fala de uma grande nuvem de testemunhas, uma vasta assembleia daqueles que nos precederam, permanecendo como testemunhos vivos do poder da fé, da perseverança e do amor eterno. Não se trata apenas de uma multidão, é uma família, uma comunidade, um reencontro que atravessa as eras. E esse reencontro não é um mero retorno ao que era, é um salto para algo muito maior. É a restauração de cada vínculo rompido, a cura de cada relacionamento ferido, a realização de cada anseio por conexão que carregamos em nossos corações. Imagine a profundidade daquele momento, ver os rostos que você pensou que nunca mais veria, ouvir as vozes que um dia encheram sua vida de calor, sentir o abraço daqueles que se foram, não apenas como uma lembrança, mas como uma realidade viva e pulsante. Esta é a promessa do Evangelho, que a dor da separação é temporária, que as despedidas deste mundo um dia darão lugar a olás eternos e que o amor que compartilhamos não apenas perdurará, mas florescerá para sempre. À medida que avançamos além do último suspiro e da promessa de reencontro, a Bíblia pinta um quadro de tirar o fôlego do que nos aguarda, não apenas um lugar, mas uma realidade inteiramente nova, um mundo onde cada lágrima é enxugada e cada ferida é curada. Não se trata apenas de sobrevivência, trata-se de transformação, uma renovação completa de tudo o que foi quebrado, tudo o que foi perdido, tudo o que ficou inacabado. O apóstolo João, em sua visão na ilha de Patmos, vislumbrou esse futuro e o descreveu com palavras que inspiraram gerações. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adereçada como uma noiva adornada para o seu marido. E ouvi uma forte voz vinda do trono, que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está agora com os homens, e ele habitará com eles. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já a antiga ordem passou. Apocalipse 21, 1, 4. Não se trata apenas de escapar da morte, trata-se de adentrar uma vida tão rica, tão plena, tão completa que faz com que nossa existência atual pareça uma sombra. É uma promessa de que tudo o que está quebrado será restaurado, tudo o que está perdido será encontrado e cada cicatriz será transformada em um símbolo de triunfo. Imagine um lugar onde o medo não tem poder, onde a dor é uma lembrança distante, onde todo anseio é realizado e toda pergunta encontra sua resposta. Um lugar onde a própria presença de Deus ilumina cada canto, onde a escuridão não tem lugar e onde a fragilidade deste mundo é substituída por uma glória que as palavras mal conseguem descrever. E não se trata apenas de um lugar bonito, trata-se de um propósito. A Bíblia descreve esta vida eterna como um reino, uma vida de significado, ação e descoberta sem fim. Em Apocalipse 22, 3, 5, João continua esta visão, dizendo: Não haverá mais maldição. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão o seu rosto, e o seu nome estará nas suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão da luz de candeia nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará. E eles reinarão para todo o sempre. Reinar. Não apenas existir. Não apenas sobreviver. Mas reinar, com propósito, com poder, com alegria. Viver sem limites, explorar sem medo, amar sem hesitação. Tornar-se plena, completa e eternamente vivo. Esta é a promessa final e inspiradora do Evangelho. Aqueles que perseveram, que mantêm a fé, que vivem com propósito e paixão, um dia entrarão em uma vida tão vibrante, tão intensa, que até os maiores momentos deste mundo parecerão sussurros em comparação. À medida que a cortina final desta vida se fecha, o que nos aguarda não é apenas uma existência passiva, mas uma realidade eterna e cheia de propósito que supera nossos sonhos mais loucos. Não se trata apenas de sobreviver, trata-se de prosperar, de entrar em um destino tão vasto quanto a mente de Deus, tão profundo quanto os oceanos e tão infinito quanto as estrelas. A Bíblia descreve esta vida eterna não como uma mera extensão de nossa experiência terrena, mas como uma transformação radical, uma atualização total para uma forma incorruptível, indestrutível e plenamente viva. Em 1 Coríntios 2, 9, Paulo captura esta promessa inspiradora: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Pense nisso, uma realidade tão intensa, tão avassaladoramente bela,
que nem mesmo as imaginações mais vívidas da terra conseguem compreendê-la. Não se trata apenas de sentar-se numa nuvem, tocando harpa, trata-se de reinar com Cristo, viver com propósito, criar sem limites, amar sem medo. Trata-se de adentrar uma vida onde cada momento é repleto de significado, onde cada respiração ecoa a glória de Deus, onde cada passo é uma nova aventura em um reino sem fim. Mas essa promessa não se trata apenas de libertação da dor, trata-se de liberdade para um propósito. Trata-se de assumir um papel que Deus vem preparando para você desde a fundação do mundo. Em Apocalipse 3, 21, Jesus faz uma promessa impressionante. Ao vencedor, eu lhe darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Não se trata apenas de sobrevivência, trata-se de autoridade, de parceria, de participação na missão divina. Trata-se de governar e reinar, de moldar e criar, de fazer parte de algo tão vasto, tão complexo, tão intensamente vivo que destrói qualquer ideia pequena, limitada e terrena do que significa viver de verdade. E esse destino não é apenas uma recompensa, é um chamado. É a realização de cada anseio, a resposta para cada pergunta, a realização de cada sonho. É o lugar onde seus desejos mais profundos encontram seu verdadeiro lar, onde sua alma encontra seu propósito eterno. Imagine estar diante do Criador do Universo, ouvindo estas palavras ditas sobre sua vida: muito bem, servo bom e fiel. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Mateus 25, 21. É o momento em que cada sacrifício, cada luta, cada ato silencioso de fé é recompensado integralmente, quando cada lágrima se torna uma joia na coroa da eternidade. E esta não é apenas uma promessa distante e futura, é uma realidade que começa agora, nos pequenos atos diários de amor, nos momentos silenciosos de fé, nas orações silenciosas sussurradas na escuridão. É o peso eterno da glória que está sendo construído agora mesmo nas lutas e contratempos deste mundo destruído. Esta é a promessa final e de tirar o fôlego do Evangelho, que aqueles que perseveram, que mantêm a fé, que vivem com coragem e paixão, um dia entrarão em uma vida tão plena, tão intensa, tão avassaladoramente viva que até os maiores momentos deste mundo parecerão sussurros em comparação. À medida que o último suspiro se esvai, à medida que o pulso da vida dá lugar ao ritmo constante da eternidade, o que nos aguarda não é apenas um destino, mas um retorno ao lar, um retorno ao lugar que nossas almas sempre almejaram, mesmo que nunca tenhamos compreendido completamente esse anseio nesta vida. A Bíblia captura essa realidade de tirar o fôlego em Apocalipse 21, 1, 2, onde João escreve: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adereçada como uma noiva elegantemente vestida para o seu marido. Isso não é apenas uma mudança para um lugar melhor, é uma renovação completa de toda a criação. É a restauração de tudo o que foi quebrado, a cura de cada ferida, a redenção de cada sonho perdido. É o momento em que os pedaços fragmentados da história são reunidos em uma tapeçaria de tirar o fôlego do propósito divino. Mas esta nova criação não é apenas um lugar, é um relacionamento, um reencontro com aquele que moldou nossas almas, aquele que nos conhece plenamente e nos ama completamente. Em Apocalipse 21, 3, 4, João continua: e ouvi uma grande voz vinda do trono, que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está agora com os homens, e ele habitará com eles. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Imagine isso: cada ferida curada, cada lágrima seca, cada cicatriz transformada em uma marca de vitória. Uma vida onde o medo não tem lugar, onde a dor é uma lembrança distante, onde cada momento pulsa com a presença não filtrada de Deus. E não se trata apenas de libertação do sofrimento, trata-se de liberdade com propósito. Trata-se de viver com intenção, reinar com Cristo, explorar as profundezas da criação sem as limitações do medo, da dúvida ou da decadência. Trata-se de se tornar plena, completa e eternamente vivo. Em Apocalipse 22, 3, 5, João pinta um quadro impressionante dessa realidade: não haverá mais maldição. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão o seu rosto, e o seu nome estará nas suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão da luz de candeia nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará.
e eles reinarão para todo o sempre. Isso não é apenas sobrevivência, é domínio, é propósito, é alegria sem fim. É a realização final e de tirar o fôlego de cada anseio, a resposta a cada oração silenciosa, a realização de cada sonho. É o momento em que cada perda é redimida, cada lágrima é transformada em uma joia, cada coração partido é restaurado. Esta é a promessa final do Evangelho. Aqueles que perseveram, que mantêm a fé, que vivem com coragem e paixão, um dia entrarão em uma vida tão plena, tão intensa, tão avassaladoramente viva que até os maiores momentos deste mundo parecerão sussurros em comparação. Agora, façamos uma oração pelas almas das pessoas que faleceram para oferecer conforto e paz. Pai Celestial, viemos diante de Ti com corações humildes, lembrando aqueles que trilharam este caminho terreno antes de nós, aqueles que passaram desta vida para a próxima. Agradecemos por suas vidas, pelo amor que compartilharam, pelo riso que trouxeram e pelas lições que nos ensinaram. Senhor, confiamos que eles estão agora em Tua presença, cercados de luz e paz, livres da dor, livres do medo, livres de todo o fardo que um dia os oprimiu. Cremos que, em Tua misericórdia, eles encontraram descanso, que suas lágrimas foram enxugadas, que seus corações foram curados e que seus espíritos agora brilham como estrelas na vasta e infinita extensão da eternidade. Pedimos que confortes aqueles de nós que ficamos, aqueles de nós que ainda carregam o peso da perda, a dor da separação, a dor dos espaços vazios. Lembra-nos de que esta despedida é apenas temporária, que as despedidas que dizemos hoje um dia se tornarão reencontros eternos, que o amor que compartilhamos jamais se perderá, mas viverá para sempre em Teu reino. E Senhor, oramos por nós mesmos, para que vivamos com a mesma coragem, a mesma fé, o mesmo amor que marcou a vida daqueles que perdemos. Para que corramos a nossa corrida com perseverança, para que nos apeguemos à esperança da Tua promessa e para que um dia nos juntemos a essa grande nuvem de testemunhas num reino sem fim. Pedimos tudo isso em nome daquele que venceu a morte, daquele que nos chama para casa, daquele que faz novas todas as coisas, Jesus Cristo, nosso Salvador e Rei. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, se ela o lembrou da incrível promessa da vida eterna, se ela lhe deu um vislumbre da glória que o aguarda, então eu o convido a participar desta jornada. Inscreva-se neste canal, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvi-la e caminhe todos os dias com a coragem e a confiança que vem de saber que você é profundamente amado, eternamente valorizado e destinado a uma vida que vai além dos seus sonhos mais loucos. Obrigado por fazer parte desta jornada. Até nos encontrarmos novamente, que você viva com propósito, ame com entrega e ande na luz da sua promessa eterna. Deus te abençoe.